Ok, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui, Denilce, Fátima, né? A Fátima Silva, o Murilo, né? Logo mais estaremos em mais pessoas e também as que vão nos ouvir depois, nos ver e ouvir depois, né? Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Fátima, que é professora, mas antes disso nós vamos fazer, a Denilce vai fazer uma leitura, né? E vai fazer a prece de início, e aí a gente apresenta a Fátima para poder discorrer sobre o tema, ok? Com você, Denilce. Boa noite a todos. Nós vamos fazer uma leitura de início do livro Fonte Viva, né, de Emmanuel e Chico Xavier. A mensagem escolhida pela Fátima foi ausentes, é a de número 100. Ausentes. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo de aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores. Quando Jesus vem, logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, acalmando os nossos corações para esse momento de aprendizado, de orientação espiritual que nos é trazido a cada momento de estudo desse grupo Joana de Ângeles, com as obras de Joana de Ângeles, que a equipe dela possa estar nessa noite nos acompanhando, onde estaremos recebendo informações muito ricas da nossa amiga Fátima, que estejamos todos abertos ao conhecimento e protegidos pelo nosso Pai Maior. Que assim seja. Que assim seja. Então, Fátima é professora aposentada, né? Olá, Júlio. O Júlio entrou agora na hora da prece. Fátima é professora aposentada, e o tema dela, um tema desafiador. O tema dela é a sala de aula e interlocução com a espiritualidade. Então, a bola está com você, Fátima, a partir de agora.
Como que você vai conduzir? Você quer que seja dialogado? Você quer primeiro falar e depois as pessoas interagem? Como que você prefere, Fátima? Tá, Edna, eu posso, então, buscar fazer, porque eu não fiz um cálculo, assim, exato de quanto tempo eu Tá, vou levar para ok. passar para vocês o que eu achei importante, né? Tá. Então, Aham. é melhor eu passar tudo e depois o restante que sobra, a gente pode, então, continuar Combinado. conversando sobre. Vocês Combinado. vão anotando alguma coisa que vocês acharem que fazem Uhum. parte da vivência de vocês, da experiência, Uhum. curiosidade, a gente vai conversando no final, pode ser? Pode ser, pode ser. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de, nesse dia, que para mim é bem desafiador, né? Buscar passar para vocês um pouquinho das teorias dessa temática, linkar um pouquinho com a minha prática. Eu fiz um roteiro de tudo que eu achei e julguei, né, importante, selecionei, passei pelos livros, pelos básicos da doutrina espírita, do livro que a gente está terminando, né, da Joana, Consciência, né, falando consciência e saúde, e tinha escolhido inicialmente 2 livros, né, mas eu acabei ficando com um só, pelo tempo que temos e pela importância que eu julguei ter o livro do Borges, o que mais atendeu a minha proposta para linkar com vocês. Então, vamos lá. É como, né? Eu escrevi assim, como e o que dizer hoje, nessa noite, com todos vocês neste grupo, que tanto nos esclarece todos esses anos sobre a temática me tocou hoje, a interlocução, sala de aula, espiritualidade. Sempre a gente mentaliza e pede auxílio, né? Jesus, nosso mestre maior, Deus, nosso Pai, e que Jesus, então, nos conduza. Aí eu botei como, né? Como, sem mencionar a família que leva a criança, o aluno, a aluna para a escola, em sua primeira experiência social importante, né? Levar para a escola. Como que é isso, né? Que expectativas são essas da família? E aí eu busquei focar na mulher, né? Vocês me desculpem os homens do grupo, mas assim, eu sempre entendi no meu ofício que as mulheres sempre foram mais preocupadas, mais participativas, mais ativas, né? Tanto no exercício da própria docência, como na hora de a família aparecer na escola, buscando fazer essa ponte, né? Qual tem sido, então, o papel da mulher como mãe, como professora, como avó, e etc, etc, né? As diversas funções das mulheres. Aí eu selecionei um poema do Walter. Esse poema está aqui na página 68. Ele é muito grande. Vamos só um pouquinho. Diz assim: rogativa para a mulher. Senhor Jesus, mestre da verdade, e Maria Santíssima, coração purificado, rogamo-vos elevar os ideais e fortalecer os corações de todas as mulheres, nesta hora difícil, confusa e inquieta da família humana, em grandes provações que, na busca da liberdade, comete os maiores desatinos, ferindo e destruindo tudo que é belo e santo. Que as jovens adolescentes não cultivem para si somente os efêmeros dotes da inteligência brilhante e da beleza física passageira que recebem sempre. Dos pais dedicados, dos professores amadurecidos,
dos escritores do bom senso, as luzes libertadoras da ciência e da religião, da moral e da arte, da matéria e do espírito, levando ao cérebro racional e ao coração sensível esclarecimentos edificantes e orientações seguras com o entendimento da razão e a disciplina do sentimento para os encargos futuros da profissional eficiente, da esposa abnegada e fiel, da maternidade sublime e da mãe devotada, com importância maior na sociedade, na família, no lar e na educação. Se na organização social o templo do lar é célula principal, a mulher dentro dele será sempre a fonte do amor, o alicerce do trabalho, a intuição do céu, a educadora maior, com mãos protetoras aos seres pequeninos, joias espirituais, envolvidas ainda na ganga das imperfeições, do orgulho e do egoísmo, da rebeldia e da indisciplina, exigindo desde cedo atenção e carinho para serem buriladas na forja abençoada da oficina doméstica, pois nas mãos das mães estão contidas as bases da educação. Vamos parar aqui porque ele é bem grande. Mas, assim, é fato, né, que as mães, ainda não posso provar isso estatisticamente falando, mas até aqui, esse poema nos dá a dimensão de uma responsabilidade muito grande das mães sobre os filhos, desde a sua gestação. E aí eu peguei o livro, é esse aqui, gente, olha, que eu estou me baseando. Esse aqui foi o do poema. E aí, já vou passar para o outro, que foi a base maior, que eu selecionei, mas as justificativas desse livro do Walter Barcelos, Educadores do Coração, ele coloca logo de cara que é a primeira justificativa para esse trabalho. E ele cita o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à sua guarda? Se por culpa fosse ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosses ditoso. Quem nos orientou no Evangelho foi Santo Agostinho dizendo isso, no Evangelho segundo o Espiritismo. É pesado, né? É responsabilidade, né? E aí, então, a gente vai prosseguir, depois desse poema e dessa primeira introdução que o Evangelho nos coloca diante dessa responsabilidade, vamos ver. Vamos situar Jesus, nosso mestre, o pedagogo maior, né? Depois Kardec, um grande educador, todos sabemos, discípulo de Pestalozzi, né? E essa vida de Pestalozzi com Kardec foi tão breve, mas tão significativa, que Kardec tem o trabalho dele da codificação de uma forma tão coerente com o que Pestalozzi ensinou para ele, né? Em Yverdon, na Suíça, né? Terceiro, eu coloquei a Joana, que nos educa, mentora, né? Nos orienta sobremaneira e nos recomenda, pelo menos no nosso caso aqui desse grupo, há 2 anos e meio, né? Através dos nossos encontros. Também não esqueci de Ney Lobo. O Ney Lobo, ele foi o meu primeiro contato de teórico espírita, quando ainda nem aspirava a fazer um mestrado, mas eu sabia que eu queria fazer um trabalho que pudesse ser citado algum autor da doutrina espírita, né? Porque eu fui presenteada por uma amiga daqui de Campo Grande, uma amiga, como vocês se tornaram na minha vida. Ela, na primeira etapa que a gente morou aqui em Campo Grande, quando a gente voltou para o Rio, ela me manda de presente pelo correio um livro da Dora Encontre,
que nada mais era do que o resumo da tese dela de mestrado na USP. E esse livro continha tudo aquilo que eu já entendia que um educador poderia vislumbrar em termos de objetivo para educar. E Herculano Pires, que para mim também é muito importante. Então, Ney Lobo, lá no Paraná, já havia... Eu peguei no sebo da FEB do Rio e encontrei nesse sebo da FEB, no Rio, a coleção inteira do Ney Lobo, né? Pedagogia Espírita é um roteiro, né? Uma coisa assim maravilhosa na década de 50, 60, e ele me sai com uma maravilha dessa, né? Espiritualidade e educação, vamos lá. De um ideal de educação para a paz. A gente pode pensar que a gente pode educar para a paz quando a gente está numa sala de aula, ou mesmo todos envolvidos num espaço pedagógico, numa escola, no pátio, né? E eu nunca posso deixar de citar também como eu aprendi com os salesianos, através do Colégio Dom Bosco, a filosofia de Dom Bosco, a pedagogia de Dom Bosco, que tem uma frase, e eu fiquei muito contente quando eu fui conversar com a Dora no dia da tese, né, em São Paulo, e eu conversei com ela e ela disse assim: você está falando que você trabalha num colégio Dom Bosco, salesiano? Falei, sim. Nossa, eu estou citando, vou citar, que eu já está encaminhando a tese de doutorado, e eu vou citar Dom Bosco, com a palavra amor e voleza, né? Amor e voleza nada mais é do que educar com amor, né? E essa palavrinha bonita que Dom Bosco se apropriou dela, e que todos os salesianos no mundo inteiro entra em contato com essa maravilha que é a prática da amor e voleza. Quem tiver curiosidade, vai lá no Google, amor e voleza Dom Bosco, vai aparecer uma coisa maravilhosa, um trabalho maravilhoso. Bom, aí vamos para o Walter. Educadores do coração, sair para o Regis, especificamente falando na espiritualidade e educação, que é a nossa temática. Bem, aí aqui eu coloquei, enxugando aqui e ali para vocês, 1h30, imagine só a minha trajetória como docente. Vamos pular isso aqui. Bem, Regis de Moraes, na página inicial do rosto do referido livro, ele faz uma citação de Santo Agostinho também, que dialoga com aquela do Barcelos que eu acabei de ler para vocês. A do Espiritualidade e Educação, que é esse aqui, a citação do Santo Agostinho é a seguinte: os tempos novos. A ciência que cuida do corpo é chamada medicina. A que cuida da alma, educação. Dado que o cuidado do corpo está intimamente ligado ao da alma, a medicina é um aspecto da educação. Dado, por outro lado, que o cuidado da alma exige certa perícia médica, a educação se chama como razão, medicina da alma. Santo Agostinho. Bom, a gente conseguiu fazer, então, um diálogo, né? Um link do Santo Agostinho lá no Evangelho, com a citação do Santo Agostinho aqui novamente, fazendo um link com a medicina. Os tempos novos. A ciência que cuida do corpo é chamada medicina. A que cuida da alma, a educação. Santo Agostinho já nos dá uma diquinha, assim, que educação e saúde precisam caminhar juntas, né? A manutenção da saúde, que enquanto eu estava fazendo o mestrado, a OMS estava mexendo nos objetivos do documento em si, né, da Organização Mundial de Saúde, e já introduziu
o que é saúde, o conceito de saúde, né? E eu já fui colocando no trabalho porque eu achei muito legal, né? A educação integral é uma harmonia bio, psico, sócio e espiritual, né? Então, é um objetivo da OMS. Bom, no capítulo 3 do referido livro, Crise de Valores, os Humanismos e a Educação, a gente tem aqui, vou dar um dado bem rapidinho para vocês da OMS, e o levantamento dos danos causados pelo álcool, drogas, descritas pontuando no século XX em filmes como, isso lá no século XX, né? No século passado, aqui a gente é do século passado, né? Aí é legal que a gente entende direitinho. Apocalipse, quem viu o filme Apocalipse Now, The Hunter e Platoon, né? Nesses filmes, né? Ele, o autor, nos fala de uma crise axiológica. Também nas páginas 74, ele nos fala de 3 tipos de valores: os estruturais, os setoriais e os objetivos. Reencantar o fazer educacional. Vamos ver se na página 21 eu consigo localizar um pouquinho da ideia do Regis. Página 91. Ele diz assim, o Regis. Bem rapidinho. Harmonizar as relações verticais e horizontais da vida humana. Reencantar o fazer educacional. Certamente nada disso será fácil. Esse livro foi publicado na virada do século, tá? Certamente nada disso será fácil. Como poderia ser fácil a conquista de uma espiritualidade tão fecundamente condizente com as características que promete ter o século XXI? Olha que legal, a gente já está nele, né? Certa vez, em uma doce conversa que tivemos com Tristão de Ataíde, ao seu amoroso Lima, em 1983, quando observamos-lhe que as tarefas educacionais dos novos tempos seriam muito difíceis, disse o filósofo. Então, nonagenário. O Ataíde já tinha mais de 90. Olha, ele disse assim, abre aspas, olha, o fácil é fácil. Difícil mesmo? Só o difícil. Pega essa aí, Denilson, olha só a fala dele. Olha, o fácil é fácil, difícil mesmo, só o difícil. E este é que deve interessar aos espíritos de boa vontade. Fecha aspas. Pois a vontade maior espera que sejamos nós, os educadores, principalmente os espíritos de boa vontade. E aí lá vai. Boa vontade. Página 91. Como estamos estudando e aprendendo e buscando viver através da Joana, do livro desse Momentos de Consciência e de Saúde, não por acaso, fazendo esse levantamento, esse estudo para apresentar para vocês, no capítulo do livro, desse livro, o Regis, né, o Borges, tem um capítulo que ele denominou de A Consciência do Educador. Daí eu fiz um link, né, com esse livro da Joana que a gente está terminando. Aí eu anotei assim, podemos vislumbrar, porém, com pesar, a quantas andam a consciência dos educadores. Vamos lá, a quantas andam? Isso aqui foi virada do século, hein, gente? Vou dar uma préviazinha rapidinha, como é que o Regis enxergava como estava a consciência do educador. Vou ler alguns parágrafos para vocês, dizendo o seguinte, repetindo o que ele levantou de dados. Os referidos níveis da resposta se mostram necessários em razão de que, às vezes, parecem tão teóricos e descolados da realidade cotidiana os discursos sobre educação. Então,
Temos que procurar e encontrar o ponto de equilíbrio entre o imediatismo praticista e a só contemplação de ideias, teoria. Ora, toda prática que carece de embasamento teórico não é mais do que uma ação sem alma, do mesmo modo que a teorização, a prática, não passa de um discurso delirante. Mas, sem qualquer dúvida, ainda mais delicada é a busca de compreensão de uma educação espiritualizada no momento histórico dramático em que a sociedade consumista é uma completa exibição de materialismo, em que as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos, e em que os livros ditos de formação e especialização de educadores torcem o nariz para propostas transcendentalistas, a seu ver, não condizentes com a elegância cientificistas e tecnicista, que vai uma crítica ferrenha do autor. E eu senti bem isso na pele enquanto estava pela UFRJ fazendo mestrado. Os tecnicismos, oriundos do realismo materialista, já mostraram sua ineficiência educacional, mas as mentes do século XX, mesmo nas academias, não foram descondicionadas e libertadas a ponto de perceberem que tais tecnicismos, mais do que ineficazes, mostraram-se individual e socialmente perniciosos com suas pressuposições duvidosas. Na verdade, nem mesmo a educação tentada pelas confissões religiosas, e aí se referindo aos colégios católicos, batistas, etc., né? Vou repetir. Na verdade, nem mesmo a educação tentada pelas confissões religiosas mais tradicionais tem logrado espiritualizar os educandos no sentido de lhes devolver a comunhão com a totalidade cósmica e com o seu Criador. Ele, para mim, foi um primor nesse parágrafo. Ele conseguiu resumir que o Brasil conta a sua história pedagógica inevitavelmente passando pelas escolas católicas, né? As primeiras escolas no Brasil, né, foram os padres, né? Então a gente tem já uma caminhada bem longa, né, de mais de um século, com bastante dados levantados para fazer essa análise que o Borges respeitosamente e de uma forma muito clara para qualquer educador que hoje resolve arbitrar, entrar nessa profissão e atuar nela. Vamos lá. Ele coloca-se mais um pedacinho falando sobre Deus. Não queremos voltar a um passado religioso tão injusto e problemático que não pôde evitar o assalto materialista. Pleiteamos a caminhada para uma nova espiritualidade caracterizada pela abertura e convivência dos diferentes e dotada de uma visão de Deus que não o faça, aí aspas, que não faça Deus, ele usa aspas e assim denomina, Senhor dos exércitos, nem o apresente como uma onipotência arbitrária a subjugar seres humanos e já tão oprimidos. Bom, e aí eu parei aí nesse capítulo do Borges e fui para o outro. No outro, lá na entendendo, eu botei assim, ó, entendendo o lugar neste contexto como condição uma alvo espacial, a educação sempre supõe uma meta que se deseja atingir e caminhos para buscarmos lá. Aí eu selecionei aqui algumas páginas que não vai dar tempo da gente ouvir, mas aí ele cita Dora Encontre,
que vai dialogar com os postulados da Joana em momentos de plenitude. Tá? Eu vou passar para a página 125, ver o que foi que eu selecionei aqui para a gente. Na 125, ele colocou aqui assim, rapidinho. O homem sempre fez muito mal não viver em unidade com a natureza, passando a ter uma psicologia separada da física. O ser humano transformou-se em um exilado, condenado a um mundo alienígena, de solidão e insignificância, em base das muitas outras enfermidades que minam nosso meio social agora. Ele vem aqui falando também, gente, eu acho muito importante dizer isso, na página 125, ele vai citando os autores e ele chega no Einstein, né? No matemático, que a gente sempre sabe que o Einstein está sempre ligado à matemática e tal, mas ele faz um link muito legal com o Einstein. E chega numa lógica da Revolução Industrial. E ele faz como se fosse uma equação. Homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. Aí a fórmula ficou H é igual a PR, que é igual a cifrão. A vida humana transformada em mercadoria, afinal. Quando a escola da iniciativa privada no Brasil virou empresa, a gente sabe que virou. Vou tossir, gente, beber uma água. Dá licença. Pronto, desculpa, eu tô com uma gripe ainda, que eu ainda tô rouca. Uma meia já vai fazer. Então, ele cita nessa página 127, 128, Jesus, dizendo assim, não são os sadios que precisam de médico, mas os enfermos. Voltando lá, linkando com as palavras de Santo Agostinho, né? E aí ele vai citando os filósofos. Hegel, o alemão, o conflito é a morada da vida, é na crise que o pensamento se agiganta, entendendo crise como um momento pré-medical. A gente está vivendo isso há mais de 2, quase 3 anos, né? 2 crises, né? De uma vez que veio para a gente, a da saúde e a da política. Quando reconhecemos um colapso de saúde e nos fazemos a seguinte pergunta: e agora? Qual remédio usaremos? Será que estamos no grupo ABRAP, da Joana, vivendo um momento pré-medical? Eu só queria pedir licença para vocês para fazer um comentário breve. Que como a gente vem sentindo, né, sensivelmente, espiritualmente falando, essa angústia, essa psicosfera pesada de pessoas cada vez mais necessitando de apoio psicológico, além do médico, né, da matéria, cuidar do corpo, né, um corpo que já estava adoecido e que piorou porque o medo de morrer tomou conta de todos nós, né? Todo mundo, quem não pensou nesses tempos aí que já estava na hora de desencarnar, né? Até eu pensei, que era uma espírita que eu achava que a morte já estava mais ou menos resolvida na minha trajetória, mas eu tive que dar um tempo aí desse medo e tive que olhar para cima e falar: forças, meu pai, vamos seguir. Então, o fato de a gente estar nesse grupo, né, da Edna, das outras meninas estarem nos proporcionando esse contato semanal,
eu não tenho a menor dúvida que nos fortalece muito a alma, o espírito, para que a gente possa prosseguir e ir retomando, né, as nossas atividades. Mesmo sequelados, mas retomando. Eu tenho aqui, também citado pelo Borges, o do filme. Ele é um sobrevivente dos campos de concentração, tá? E ele acabou fundando um instituto. E a vida desse. Ele é de Varsóvia, ele não era alemão, mas ele teve com as crianças, ele pegou 200 crianças e Fátima, é morreu o junto Vitor com eles. Franco? É que você está querendo falar? Oi? É o Vitor Franco que você quer falar? Não, o Vitor também é muito importante, também com o mesmo trabalho, né, nos campos. Mas esse que o Borges cita é o Kozak. Ah, tá. Kozak. Ele, quem quiser ver o filme, é As 200 Crianças do Dr. Kozak. Tá? Quem quiser depois assistir o filme, mas é um caso de superação, né? Ele pegou a dor dele e se transpôs, se colocou no lugar das crianças e foi embora. Lembrar dos trabalhos e da contribuição de Vitor Franco, eu coloquei aqui também. Estava aqui o nome do Vitor Franco, incluindo muito importante, né? Superação, né? Aí, gente, vamos lá para a página 131. O que eu selecionei aqui para a gente na 131? Na 131, aí vem a Dora. A Dora Encontre. Nossa Dora, brasileira, guerreira, muita coragem, muito auxiliada espiritualmente falando para conseguir defender uma tese de mestrado na USP, na Faculdade de Pedagogia, levantando a biografia do Kardec, né? Então, a Dora mergulhou na primeira escola espírita, né, em Sacramento, né? É uma viagem maravilhosa para quem quer se aprofundar nas raízes da educação espírita no Brasil. Então, tem lá só um pedacinho assim, ó. Primeiro, deixemos-nos desse paternalismo doentio de esperar dos governos a melhora da escola e as demais providências de que a sociedade necessita para um real processo de humanização. O que mais precisamos é de envolvimento comunitário na educação escolar. A educadora Dora Encontre argumenta com sabedoria que não se educam as massas, educam-se indivíduos, de vez que a educação precisa se dar no encontro humano e numa relação de amor. Ora, amor, eu vou ler aí do Dom Bosco, entendeu? Que ela foi fundo lá e chegou lá no Dom Bosco. Aí vem aqui uma citação da autora. Um educador pode amar muitos educandos, mas com cada um deve estabelecer uma relação individual. E eu vou provocar as nossas amigas, colegas, como a Denilce e a coleguinha, quando puder assistir. Provocação é essa, né? Da gente atender individualmente, né? É tarefa hercúlea para um professor, hoje, que tem pelo menos. Vamos partir da regra mais comum de uma matrícula de um professor numa rede pública, que tem pelo menos umas 10 turmas, cada uma com 30, 35 alunos. Conhecer cada um individualmente é humanamente, espiritualmente impossível. Mas a gente continua nessa tarefa. Quem gosta, quem tem ideal, vai embora. E a Dora prossegue dizendo: por isso, o amor verdadeiro é sempre educativo e a educação verdadeira é sempre um ato de amor. Este é um texto aí que o doutor Kozak, aquele das 200 crianças, aprovaria com seu amplo e luminoso sorriso. A missão educacional é difícil, não há como negar isto, pois ela paira acima das técnicas. Acho bonitas essas palavras inventadas porque me representa, sabe?
para cima, difícil de falar, mas para mim é fácil de entender. Depois de 40 anos, é lá. Vou repetir. Desculpem. A missão educacional é difícil, não há como negar isto, pois ela paira acima das tecniquerias inventadas por pedagogos e estatísticos que às vezes confundem a educação com os adestramentos comportamentais. Isso é muito sério. Ficaríamos aqui com os nossos psicólogos maravilhosos, debatendo só essas últimas palavras por muito tempo, né? Que é educar. O conceito de educar é adestrar? Então, vamos lá. Quanto tempo ainda tenho? Vamos lá. Deus e ciência. Deixa eu ir para o caderninho agora. São 8h10. A gente vai até às 9h. 20, Tá. 10 até 21. Vamos acelerar aqui. Aí eu dou uma pincelada aqui. Um educador é sempre um ato de amor. Amor e Voleza, já falei com vocês, de Dom Bosco. Sim, um ato de amor. Vou ler o final, já li para vocês. Enfim, chegamos em Deus. Vamos chegar em Deus. Ó, aqui no livro tá fácil chegar em Deus, ó. Peraí. 133. É o nome de um capítulo, tá? Ó o nome do capítulo do Borges, ó. É exatamente isso. Estão vendo? Pouco, mas está dando. É o 6 aí. Deu para ver 6. Estão vendo? Não, Fátima, não dá. Pode ler. Então vamos lá. Neste título, o título é Deus, a Ciência e a Educação. Neste título, há uma tríade que para muitos não é concebível. Para os positivistas tradicionais, bem como para os marxistas ortodoxos. Por exemplo, há no título acima um perfeito intruso. Deus. Olha, todos já conhecemos, né? Eu não conhecia quando eu comecei a ler. Era obrigatória as referências bibliográficas para quem estivesse fazendo uma pós-graduação, como eu tive que fazer primeiro uma pós, né? No Rio, na FRJ. Depois eu fui para o mestrado. E ali no mestrado, como meu mestrado foi na medicina, meu orientador, que era o chefe do departamento, ele não conhecia as bibliografias fora da medicina, da radiologia. Então, ele me pedia, olha só, ele não sabia onde é que ele estava pisando, né? Ele me pedia sugestões. Ele falava assim, você não tem alguma coisa de educação? Porque o nosso trabalho vai ser de educação. Falei, não seja por isso, eu vou. Aí eu comecei a presentear ele com Dora Encontre, Levantamento da Vida de Pestalozzi, e ia dando. Eu aproveitava o aniversário dele, que era dia 7 de setembro, e toda feliz ia lá e dava... Que é isso aqui? Bom, eu tive bullying, acho que eu já falei para vocês aqui, eu tive bullying no mestrado. Quando eu chegava assim para as reuniões, para os seminários, meu orientador era um gauchão de 2 metros, ele falava assim, já está chegando a fio desencapado. A fio desencapado chegou. Mas ela é precisada, é necessária. Bom, aí coloca lá assim, né? Afinal, falando de Deus, afinal, a relação entre ciência e educação tornou-se no século XX não apenas concebível, como também necessária. Mas Deus, o que faz neste título algo tão imponderável, incerto e desnecessário? Olha a pergunta provocativa, né? Não se imagine, porém, que ao fazermos esse comentário inicial, nos passe pela cabeça que os que rejeitam a presença do elemento divino na tríade acima sofrem de alguma perversão de caráter ou apenas se comportem com um gratuito mau humor. Nada disso. O que as religiões tradicionais têm feito ao longo dos séculos e milênios do sagrado e, por conseguinte, do sagrado absoluto, ajuda muito a compreendermos esse pé atrás com o divino.
E aí ele vai buscar para argumentar esse pé atrás de uma galera inteira, né, que ainda é referência bibliográfica em muitas academias, ele vai buscar no Herculano Pires. Aí ele pega o Herculano e cita o Herculano aqui. As práticas do passado provaram mal a sua eficácia. Do Oriente ao Ocidente, multidões de gerações de crentes desfilaram sem cessar através dos milênios pelos templos de todas as religiões, convictas de haverem alcançado a salvação pessoal. Hordas ferozes e exércitos em guerras de extermínio brutal cobriam o mundo de ruínas, cadáveres inocentes, sangue e lágrimas. Os que ouviram Deus em audiência particular não se recusaram a pegarem armas para estraçalhar seus irmãos considerados como réprobos e infiéis. Todo mundo sabe aqui época da história ele está se referindo, né? A Idade Média, né? As cruzadas, né? A matança geral em nome de Deus. Bom, aí vamos pular aqui, não vai dar tempo. Fazer um breve comentário em busca do professor, aula de história, episódio que vive a escola. Tá. Esse questionamento que ainda perdura até hoje, esse afastamento de Deus, que eu pontuo como a família sendo uma das principais responsáveis, né? Sem o menor medo de errar, porque 40 anos numa sala de aula dá para ter um pouquinho a noção e afirmar que estão chegando cada vez mais crianças, jovens, adolescentes, adultos, sem a menor paciência de ouvir uma palavra de Deus dentro de uma sala de aula, seja ela de que cunho for. Mas eu me lembro recentemente, quando a gente voltou a morar aqui, foi em 2006, eu fui designada para trabalhar numa escola municipal aqui de Campo Grande, no bairro chamado Los Angeles. Quem conhece a periferia de Campo Grande sabe de onde eu estou falando. E eu fui cobrir a licença médica de uma professora de língua inglesa que estava se recuperando de uma fratura no braço, porque o aluno tinha empurrado e ela tinha caído no chão e fraturado o braço. Mas ninguém me falou nada, só falou que eu ia para lá, eu botei meu currículo. Olha, a escola que apareceu, professor, é essa aqui. Vai lá, a senhora é substituta, é pegar ou largar. Eu fui. Só me falaram depois de 2 meses. Veio um lá assim, com medo, assim, um colega. Professora, a senhora não achou o livro, o caderno de planejamento da professora que a senhora está... Não. Tem que pedir para a supervisora. Não tinha supervisora. A supervisora estava de licença também. A diretora também estava de licença. Não tinha nenhuma autoridade pedagógica na escola que pudesse me dizer aonde estaria esse caderno que a professora trancou o armário, segundo os colegas. Bom, aí eu já comecei a entender onde é que eu estava, porque eu estava vindo do Rio, de um CIEP do Rio também, que era tão ruim, tão pior, tão sinistro como esse daqui. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu pensei que aqui em Campo Grande tivesse um pouco melhor que o Rio. Não, ledo engano. E foi, para mim, uma experiência muito edificante, porque quando eu já estava quase desistindo, que me dava dor no estômago, eu na véspera eu já falava para meu marido, ai meu Deus, amanhã é o dia de eu ir para aquela escola. Eu ia 3 vezes por semana. Eu não sei se eu vou, não sei se eu vou ter coragem. Aí, nesse dia, foi assim uma coisa, 2 dias muito marcantes nesse colégio, nessa escola. O primeiro, eles não entravam para a sala quando tocava o sinal do recreio, eles continuavam no recreio. E parecia aquelas filmes de Velho Oeste, muita poeira, estava agosto, setembro, né? E aquela poeira vinha aquele vento, aquele monte de feno, assim, de mato, assim, e eles corriam, aquela poeirada, e ninguém entrava na sala. E não tinha um inspetor que colocasse essas crianças na sala. Aí eu começava a colocar no quadro alguma folha que eu tinha dado de exercício para eles, e ninguém entrava na sala. E aquilo ia me dando uma agonia. Eu falei, meu Deus, ninguém vai me ajudar a botar...
Aí um líder hostil, que a gente aprende com a psicologia da educação, né? Amaral Fontoura, era o líder hostil. Ele não deixava ninguém entrar na sala. Ele não sabia quem eu era, porque ele não tinha ainda se apresentado a mim nem eu a ele. Ele jogava as cadeiras assim, eu saía de perto, que a cadeira tirava mó lesa, assim. E aí eu lembrei que a minha amiguinha, irmãzinha, amiga daqui, me deu um monte de preces, assim, do Chico, em papelzinho. Eu peguei uma, fechei os meus olhos, comecei a rezar um Pai Nosso e comecei a ler. Não por acaso, ele entrou, os outros entraram, porque ele era liderança hostil mesmo, né? Os outros entraram, foram sentando, e aí, quando eu abri os olhos, assim, ele gritou para mim, assim, de pé, pertinho de mim, ele já era um menino fora da faixa etária dele, da série que ele estava, ele já falando meio grosso, assim, ele gritou que eu falei assim, tá falando em Deus? Que Deus? Que isso? A aula não é de inglês? Eu só tá falando em Deus. Acho que o anjinho já tinha me dado aquela equilibrada boa, né, durante a prece. Eu olhei para ele se dirigiu a mim, né? Aí eu disse assim, oi, como é teu nome? Então, me mostra aí. E aí ele começou a gritar, me mostra Deus, você tá vendo Deus aqui? Eu não sei quem é Deus. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, Deus, a gente não, assim, não vê Deus. Deus está aqui, ó, no nosso coração, na nossa mente. Mas a gente pode fazer uma experiência. Isso eu repeti de uma história que nunca mais eu vou esquecer nessa minha vida e nas outras demais que eu tiver. A gente senta ou deita no chão uma noite de lua estrelada, assim, e faz a pergunta assim, pô, como é que é o nome do cara, do cientista que inventou aquela lua que está lá, que botou aquela lua lá? E aí eu fui tentando falar a linguagem dele e ele foi silenciando e ele sentou. E nunca mais eu fiquei mais uns 3 meses até a professora voltar e eu consegui passar algum conteúdo para essas turmas. E depois foi ao contrário, eu tive um prêmio, uma graça divina com uma turma tão difícil quanto essa, mas que estava passando na escola uma brigadazinha, um pessoal da enfermagem, acho que estava fazendo uma pesquisazinha com as meninas adolescentes, chamando para uma palestra, eu não me lembro exatamente, de gravidez precoce e tal. E eu estava no meio da aula da explicação, aquela indisciplina, uns prestavam atenção, outros gritavam e tal. E aí eu vi que um rapaz ficou na porta da minha sala, querendo entrar, mas esperando que eu olhasse ele. Quando eu vi ele na porta, eu falei, pode entrar, meu filho. Aí ele olhou para mim assim, professora Maria de Fátima? Aí eu olhei para ele assim, eu tinha ficado mais de 10 anos fora daqui, né? Você me conhece? Aí ele situou. Colégio Dom Bosco, quinta série, papapá, o ano e tal. Eu me abracei com esse menino, chorei, mas chorei de agradecimento a Deus. Deus me mostrou assim, ó, aqui um pedacinho, um grão de areia do seu trabalho dando resultado. Era um médico da rede municipal, fazendo um trabalho, um projeto. Bom, deixa para lá. Acabou. Acabou isso aí. Vamos para outra coisa. Se emocionou. Coisa é linda. 142. 142. Vamos lá. São os presentes de Deus que vêm. Vem para a gente dar injeção de ânimo e de energia. Aí eu coloquei aqui anotado que na página 142, lê a citação do Herculano Pide novamente e comentar se os professores buscam se qualificar, e aí a citação do Herculano para simplificar. Mais do que nunca, a inteligência imanente, o pensamento por trás da energia, revela-se aos nossos olhos, ultrapassando os dados tradicionais,
As pesquisas atuais nos mostram uma estrutura da realidade em que a inteligência da criação, criação com letra maiúscula, né? Inteligência divina, leiamos, esplende da maneira inegável. As estruturas atômicas, suas infinitas formas de conjugação, os campos de força do espaço sideral, as partículas atômicas, livres, formando os plasmas físicos, o outro mundo da antimatéria e tantas outras descobertas recentes, ampliaram tanto o poder da inteligência imanente que não existe mais a mínima possibilidade de negá-la. Quer dizer, negar Deus vai dar muito trabalho daqui para frente para negar Deus, eu acho, né? Que esperança que a gente pode ter, né? Eu tenho essa esperança. Vamos acelerar, porque senão, gente, não vai dar tempo mesmo. Vamos fechar aqui. Deus do átomo, 150, ele vai para o lado do átomo. Não tem aí, me ajuda aí, Júlia. Agora vamos lá, gente, vamos conversar, porque já chega de eu falar sozinha. O Júlio está dormindo e a dona Zilda vai acordar ele. Júlio está no maior sonão aqui. Do átomo ao. Vai lá, Murilo. Vocês que são. Ô, Fátima, você poderia também abrir um pouco para nós, né? E aí, depois, se for o caso, você vai pegando o que falta, tá? Isso, vamos lá. E aí, gente, estou aí ouvindo vocês. O que vocês acham dessa espiritualidade tão necessária? Em sala de aula. Em sala de aula. Fátima, eu vou começar pelo seu exemplo lá daquela escola difícil, daquele menino difícil. Você acha que quando o menino chega e percebe que você estava lendo, falando de Deus, né? Você com você, e ele tem uma reação estranha, porque para ele era estranho aquilo, né? Vamos lembrar que a nossa educação é laica, né? E quando ele pede para você, porque ele estava pedindo, né? Ele pediu para você uma comprovação, né? Daquilo que você estava passando ali, para ele era desconhecido aquilo. Então, quando você teve aquela inspiração, né? De trazer o dia a dia, que qualquer um pode ver um céu, pode estar passando fome, pode estar em qualquer lugar, ou no maior iate, ele vai conseguir ver o céu do mesmo jeito, né? Com as estrelas e tal. Enquanto você falou, sabe o que me veio? Será que só de tocar, né, só de falar o nome de Deus, ele tem poder? O que você acha? Olha, como a gente aprende aqui nesse grupo da Joana, desde lá do Ismael, que a gente é energia pura, né? E quando nós voltamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a gente se vê tão pequenino, quando a gente toma consciência da nossa pequenez diante de Deus, e a gente recorre a Ele nos momentos mais difíceis, como eu estava passando naquele momento, naquela escola, naquele período, eu não vi outra alternativa a não ser, senão eu não ia mais voltar, eu não ia cumprir aquele compromisso de cobrir a licença médica da colega, né? Então eu tinha um compromisso, eu fiz um compromisso de cobrir. Então eu estava me vendo já com vontade de desistir, de não voltar mais para aquela escola, né? Então quando a gente sente isso de forma sofrida, é óbvio que a gente não sente, que legal, vou falar com Deus agora para ver se esse menino se aquieta. Aquilo foi um pedido de socorro com muito sentimento. E aí, é óbvio que se eu for falar para vocês quantas vezes isso já aconteceu comigo, inúmeras vezes. Então, só posso te dizer assim, Deus nunca me faltou quando eu precisei dele. E vou continuar precisando, não tenho a menor dúvida. Então, esse momento que a gente se conecta, né, com o alto,
ele vem carregado de auxílios, de socorros, é isso que eu posso te dizer, que eu senti e que comprovei mais uma vez, né? Naquele momento, para mim. Então, eu tenho colegas, até hoje, eu tenho uma prima no Rio de Janeiro, que ela não quer se aposentar, fica atrás de não sei o quê, de uma aposentadoria que vai não sei o que lá, não sei o que lá, e ela continua dando aula na periferia do Rio de Janeiro, e essa vez que eu estive lá agora, que tem um mês que eu estou chegando aqui, ela continua me relatando assim, ó, de uma forma fria, de certa forma, e ela não é uma pessoa fria, ela é uma pessoa que faz caridade, ela, sabe? Ai, o fulano, a minha prima, a irmã dela que estava perto, cadê o fulano? Melhorou? Aí ela falou assim, tá melhorando. Aí ela virou para mim, Fátima, você conhece o meu amigo? É Júlio, era Júlio, o Júlio está dormindo, era Júlio. Aí falou assim, o Júlio, eu falei, que Júlio, Regina? O Júlio, lembra que você ia na faculdade comigo, lá no CNPq, a gente era bolsi? Ah, tá. Então, o Júlio está com 70 anos, estava na sala de aula, há 3 meses atrás, o aluno simplesmente ele não concordou com a nota lá, ele levantou da sala dele e deu um soco no Júlio, deslocou o maxilar. Falei, pelo amor de Deus, Regina, como é que você consegue ficar numa sala de aula desse jeito? Ela, não, já acostumei. Pensa, pensa se o professor pode acostumar com um negócio desse. Tem que pedir ajuda, né? Tem que pedir ajuda, né? Eu vou aproveitar então a Denilce. Eu não sei a Fátima, se também é professora ou não. Você é, Fátima? Não? Ok. Denilce, você que está com os pequenininhos e é da rede pública municipal, é isso? Isso mesmo. Como é que é essa temática, Denilce, a espiritualidade numa sala de aula? A educação é laica, né? A gente sabe pela lei, mas como é que você conduz, você que é espiritualizada, né? Como é que você conduz a meninada, né? Nesse sentido, assim, com esse tema, né? Dentro do seu trabalho, né? Que é a sala de aula. Eu vejo assim que o fato de ser crianças pequenas é mais fácil de você trabalhar, embora nós não devemos falar sobre isso dentro da sala de aula. Só que eu falo de forma Indireta. diferenciada, digamos assim. Eu lido com a questão dos sentimentos, com a questão do respeito, né? Da, de como, da conduta mesmo, como você deve tratar o amigo, né? E aí eles mesmos trazem, porque algumas crianças participam de não evangelização, na Igreja Católica eu não me lembro como é o nome. Tem muitos É, católicos e alguns evangélicos, mas eles têm a, É catequese, é é, catequese. é. eles têm essa linha deles, tanto que uma aluninha minha levou esses dias da aula de religião lá, da religião dela, levou livrinhos para distribuir com os amigos. Aí ela perguntou se podia. Eu falei, pode. Aí perguntei se a mãe estava sabendo, toda aquela situação. Aí ela falou para eles que ela tinha gostado muito, que ela queria que eles fizessem também as atividades. Então, assim, a gente trata de uma forma natural, entende? E eu sinto que é muito fácil lidar com esse assunto com eles. Inclusive, eu ia comentar com a Fátima que lá atrás, quando, eu não sei se foi citação de alguém que ela estava lendo, que falou do trabalho individualizado do professor, e que a gente sabe que é difícil, mas que acontece. Por quê? Eu vejo assim que a partir do momento que você tem essa consciência de que é necessário o trabalho individualizado, a espiritualidade te ajuda. Porque a gente sabe que em todo o setor de trabalho existe a equipe espiritual ali dentro atuando, né? E apoiando os profissionais. Então, assim, eu sinto de isso de uns anos para cá, né? Porque só com a experiência você vai entendendo algumas coisas e vai amadurecendo o seu fazer pedagógico também. Então, assim, de um tempo para cá, quando eu já tenho mais essa maturidade e esse olhar de que é muito ganho que a gente tem quando se trabalha individualizado, meu trabalho tem fluído muito bem.
Porque, principalmente naqueles dias que eu quero estar avaliando, às vezes está chovendo, vai menos criança, a gente consegue fazer um trabalho melhor, ou acontece, eu acho assim que é uma organização que foge do nosso olhar, mas que a gente consegue fazer o trabalho, sabe? Assim, na minha sala, especificamente, eu tenho um momento de relaxamento que eu faço com eles, que é quando eles voltam do recreio, que estão agitados, que correram e tal. Para que a gente volte a fazer as atividades, tem um momento de relaxamento, que é quando eu coloco uma musiquinha relaxante. Aí eles ficam lá. Outro dia até fotografei, eles estavam na posição assim de meditação, uma graça. Então, assim, eles levam a sério. A gente fala muito dos sentimentos, da questão de ter raiva, da questão de descontar essa raiva no amigo, ou aquele dia que aquela criança está mais chateada, ela já consegue verbalizar. Então, dessa forma, não deixa de ser o lado espiritual e Espiritualidade. moral, né? Com Então, certeza. assim, eu acredito que no meu caso é mais fácil de trabalhar, mesmo não se tratando da religião e nem falando de Deus especificamente, mas isso funciona ali, né? Qual que é a Me sua parece faixa etária, Denilson? 5 e 6 anos. A maioria Ah, 5 anos. essa idade, sobretudo que a gente aprende na doutrina, né? Antes dos 7 anos, é a idade fértil para se Uhum. plantar a sementinha da espiritualidade na criança. É quando não se tem, isso aí não sou eu que estou dizendo, a literatura espírita, mais de um educador, a própria Dora encontra, e ela tem capítulos de livro dela que ela fala sobre isso, né? Se não me engano, é esse mesmo que eu citei aqui, a Educação segundo o Espiritismo. Ela pontua essa importância. Olha como que a gente perde a oportunidade. A gente, que eu digo, família também, de com a escola fazer essa ponte ininterrupta, né? Que se a criança começa a mostrar uma, uma rivalidade, uma competição, né? Vai para a escola, tipo assim, eu posso dizer uma coisa já do meu neto, né? Eu não tive filhos que, como o meu neto, começou a jogar futebol com 4 anos de idade. Isso, Uhum. para mim, foi muito difícil eu entender isso, porque eu não tive filhos que eles começaram a jogar futebol no Dom Bosco quando já tinham 8 anos, 7 anos, né? Antes, não. E o meu neto entrou nessa coisa de competição por gostar, por ter uma habilidadezinha um pouquinho melhor. E aí no Rio é assim, já vão chamando. Eu acho que isso é imoral, tá? Ficam aqueles olheiros, sabe? Todo mundo, os homens do grupo devem saber, o que é isso. Eles se infiltram nos clubes pequenos, médios e grandes e ficam lá buscando os talentos, aspas, né? Que talentos são esses? Eu me envolvi, mergulhei de cabeça quando eu que levava ele com 4 aninhos para um clube, um determinado clube carioca, e que não tinha a menor segurança, não oferecia a menor segurança para as crianças brincarem e jogarem. É uma brincadeira. Aí vem aquela regra, aquela competição, aquela. E aquilo, o que eu fiz? Eu liderei, fiz uma liderança, abri um abaixo-assinado, encaminhei para o diretor do presidente lá do clube, agendei uma entrevista com ele e mostrei para ele com foto, com vídeo, que ele estava entrando numa roubada, que a hora que uma criança daquela, atrás de uma bola, rolasse a arquibancada do clube, ficasse aleijado, aí ele ia se encrencar, ia ter que fechar o clube dele. Então, coisas assim, isso é uma coisinha corriqueira. Isso está repleto as escolas que querem se tornar evidentes e tal. Então, está em todos os setores, infelizmente. Então, olha que legal o depoimento da Denilson. Isso aí, para mim, também foi uma experiência no Dom Bosco. Eu fiquei 5 anos consecutivos só com quinta série, até que um dia a minha supervisora, orientadora pedagógica, que já desencarnou, uma alma
eternamente grata aos ensinamentos que ela me passou, me deu de exemplos. E aí ela chegou para mim e falou assim, no final do ano, Fatinha, toda educadinha, toda achando que eu já ia aceitar a proposta dela, assim. Fatinha, ano que vem, você já está 5 anos com as quintas séries, né? Aí eu, sim. Ah, você não quer, ano que vem, pegar, assim, uma oitava, um ensino médio negativo? Mas por quê? Você vai ver outro conteúdo. Eu falei, não. Sabe por quê? Eu já estava sentindo que os colegas estavam enfrentando uma barra pesada com a galera do sétimo, do oitavo, nono. Eu falei para ela assim, olha, ainda bem que eu consegui convencê-la, que a gente não era tão amiga ainda, né? Meu argumento foi o seguinte, Marisa, olha só, se eu puder ficar, se o seu pedido não for uma ordem hierarquicamente falando, cima, se eu puder escolher, eu prefiro continuar com as minhas criancinhas nas quintas séries, porque eles são extremamente receptivos aos ensinamentos. E aí era igual o Denilson. Eu rezava no começo, no final, né? A gente tinha momentos, músicas, falando de amizade, conceito de amizade. Eu tinha essa liberdade que o meu diretor pedagógico, padre, dava para mim. Então, eu disse assim, eu quero continuar. Eu posso continuar? Ela disse, então pode. Se você está gostando, eu falei, eu estou amando. Eu dizia que eu estava me especializando. Os colegas ficavam assim, você vai ficar toda a vida com essas crianças? Stupid. E aí tinha uma música que falava que elas eram estúpidas. Eu falei, que estúpida, gente, vocês estão perdendo o melhor da festa. Fátima, Jamais que a gente... eu vou perguntar Fala. para. Depois eu vou passar para você, tá, Murilo? Vou perguntar para a Fátima, que está estreando hoje com o nosso grupo, né? Você tem alguma pergunta, algum comentário, Fátima, para fazer para a sua xará aí, a nossa convidada? Nossa, primeiramente, tá me ouvindo? Sim, sim. É muito bacana o grupo de vocês. É, eu fiquei emocionada com o depoimento da minha xará. Eu acho lindo o trabalho do professor. Lá no Missionários, eu sou uma das evangelizadoras, né? Então, eu estou tendo oportunidade. Quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser professora e no final eu não fui. Mas agora eu estou tendo oportunidade de ser evangelizadora lá no Missionários, né? E eu fico super envolvida, super feliz, assim. Mas, como eu disse, fiquei super emocionada com o depoimento dela. E eu acho que o que a gente pode fazer como pais, né? Essa responsabilidade nossa, principalmente de nós mães, como que da mulher, né? Como que a mulher tem que perceber essa responsabilidade que ela tem perante a família, perante seus filhos, né? E o que eu faço com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho que está fazendo 18 anos agora, dia 3 de outubro, e tenho uma menina de 9 anos. O que eu faço, assim, procuro fazer todo domingo é o evangelho. Eu acho que o evangelho aproxima a gente e é uma arma, digamos assim, entre aspas, para a gente conseguir vencer esses desafios que a gente tem, né? Com relação à adolescência, com relação à infância e todos os desafios que a gente precisa enfrentar na vida, né? Eu sou separada e eu me vejo nessa responsabilidade mesmo de educar meus filhos e projetá-los para uma vida que seja em que eles tenham um apoio, em que crie neles essa fé, essa projeção em Deus, né? Que é o que eu sinto. Eu estou nessa busca, nessa batalha, né? Mas muito obrigada
por vocês, por eu ter participado dessa reunião de vocês. Nós é que agradecemos. E aí, Murilo, você tem alguma contribuição, alguma pergunta, algum comentário? Não, eu quero agradecer a autenticidade, a honestidade, a integridade da Fátima, porque ser autêntico hoje não é para qualquer um, é para quem pode bancar a sua própria autenticidade, né? Então, te dar os parabéns, porque você sendo assim, você nos inspira, né, a sermos também autênticos. Como diz um colega meu, num grupo, né, falou assim, eu gosto de vir nesse grupo porque eu me lanço em vocês do avião sem paraquedas, porque eu sei que vocês vão me amortecer, vocês vão me acolher. Então, isso Murilo, não faz isso não, Murilo. Não coloca muita expectativa nessa que vos fala, que eu peguei uma frasezinha quando estava pegando a primavera, eu recebi pelo WhatsApp de uma amiga assim, não pensa que eu sou flor que se cheire, não, porque eu não sou flor que se cheire. Vamos lá, Aí eu Murilo. falei, Vamos deixar o aí, Murilo terminar aí, Fátima. A outra situação é a questão que veio da Denilce. Eu tenho uma colega que trabalha com meditação. E ela trouxe do Rio de Janeiro, ela foi fazer umas especializações com os indianos e tal, no Rio. E aí eles vão para mosteiros, vão para vários lugares no Rio, né? E ficam lá em imersão. E eles estavam aplicando nas escolas, nos morros, como uma forma de trazer um desaceleramento, né, para poder eles ouvirem o que o professor estava querendo passar, né? Então, isso estava sendo adotado como uma ferramenta, né, para acolhimento e tranquilizar os alunos para que eles pudessem absorver, né, o conhecimento. Então, era uma forma, né, da gente deixar a educação acessível. Então, assim, é muito gratificante a gente ver que, de alguma forma, se de um lado tem alguém dando um soco e arrancando o maxilar de um professor, de outro tem pessoas trabalhando e pensando uma forma de acalmar esse ser humano para que ele possa ser educado, né? E agradecer pela sua disponibilidade em dividir algo tão especial, né, para nós aqui trazer a importância do educador, mas a importância do educador com uma visão espiritual. Porque ele somado, eu compartilho até com você do seguinte, para eu deixar a filosofia espírita ser educadora de mim, eu tive que descer do meu pedestal, do orgulho, da arrogância, da fragilidade do meu ego. Então, quando a gente faz isso e pede ajuda, é como você falou, uma fé sincera do coração nunca deixará de ser atendida. Então, e você nos mostrou com o seu exemplo, num momento tão difícil, né, da tua carreira e de investimento nesse amor pela educação. Então, eu te agradecer por isso e trazer a questão filosófica que você trouxe, né, dos alemães lá, do Heidegger, desse problema do ser e da serenidade que Herculano Pires traz, né? Que quem somos nós? Nós somos só isso aqui, né? O nada e a angústia de Sartre? Ou nós somos aquele ser espiritual transcendente que estamos numa experiência, né, nesse momento e estamos trabalhando para melhorar a próxima? E para melhorar a próxima, eu preciso fazer bem feito agora, né? Então, que a gente possa ser um bom educador, como diz a Fátima Silva, né? Nos nossos lares também, que diga a Edna que me acolhe com, né, com o seu trabalho na psicologia com meu filho, e sabe muito bem o quanto um adolescente ele necessita de um amparo, de um apoio. E eu fui pai, né? Porque eu queria deixar um registro aqui. Quem foi procurar as escolas, quem leu o currículo inteirinho de como era a construção do caráter
do currículo das instituições aqui em casa fui eu, né? Quem deu o primeiro banho, eu quero fazer assim, é que senão eu não ia conseguir dormir à noite, sabe? Beijo. Interessante. Bem bom o seu depoimento também, Murilo. Muito Você bom. fechou, você fechou o. Podem abrir os áudios, né, todos, porque agora a gente está nesse momento. Bem interessante. Isso aqui fica um registro, né? A gente tem o Júlio que esteve com a gente, acho que estava com muito sono, até saiu, e o Murilo, né, representando o pai, né? Foi falado da mulher, da mãe, né? E o Murilo representando o pai com um excelente exemplo, né, Murilo? Acho que para quem vai ouvir depois essa gravação, né, e vai ficar público, é público, né? Ó, essas nossas encontros são público, né, pelo YouTube, fica um excelente exemplo, né? Você foi um pai que realmente se interessou, né, para saber o que, que é que aquela instituição ia oferecer para um objeto de amor seu, que são seus filhos, né? Então, muito legal Ô, isso. Murilo, através do seu depoimento, que eu também me abasteço nessas experiências, porque eu já fui muito mais ansiosa com o nosso filho, dos 2 filhos homens. O mais novo é que saiu para o casamento e para a tarefa da paternidade, e eu cobrei muito dele, agora eu estou pegando mais leve, porque como são homens, e aí eu vivi essa experiência na minha profissão, eu sempre comecei a cobrar dele desde quando eu fiquei sabendo que ele estava grávido, que a minha nora estava grávida, que eu falei assim: olha, tu toma tenência, presta atenção, que aí eu ameaçava, eu fazia ameaças, Murilo. Falava assim: olha, se você não ajudar a sua esposa, ela, ó, vai bater em retirada. Você tem que ajudar. Começa a dividir as noites sem dormir, fralda, pelo amor. Até que ele está saindo razoavelmente bem. Graças a Deus. E graças à minha mãe que eu fiz tudo isso, tá? Porque Então, durante 10 anos, todas as noites de criança doente foram minhas. Todas as noites, né? olha. E a paralisia cerebral me trouxe um agravante. A responsabilidade já é difícil para uma mãe com um filho saudável. Uhum. Com um filho com paralisia cerebral, os outros 3 que tiveram, os filhos e as filhas com paralisia cerebral naquele ano, abandonaram suas esposas. Ah, acontece mesmo. Hum. E do primeiro casamento, a médica me deu. Eu estou jogando para vocês uma experiência, tá? Não estou me vangloriando, não. Ela chegou e falou assim: você sabia que a maior parte dos homens que as esposas contraem câncer, leucemia, elas são entregues em suas casas e quando não, antes mesmo dela falecerem, eles já casam e seguem sua vida? Ela falou: por que você não largou sua esposa? Eu falei: como assim? Eu não consigo ver um outro caminho senão ir com ela até o último dia, onde ela for. Ela falou assim: só que você é diferente. Eu falei: por quê? Porque a maioria abandona. Eu falei: por que você não abandonou? Eu falei: por quê? Eu não sabia que esse verso era de Fernando Pessoa, né? Eu falei: mas para mim tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E qual é a alma pequena? Eu falei para ela, né? E a minha primeira esposa, ela só se despediu, ela entrou em coma, mas ela só partiu quando a médica tocou na mão dela. Ela falou assim: pode ir, minha amiga. Obrigado por você ter me esperado. Então, é assim, educação é amor, né? E amor incondicional. Porque o sacrifício e o esforço, ele é recompensado. Mas se você não souber ir até o final, você nunca vai saber aonde é o final. Então, você tem que continuar, né? Eu e minha esposa, a gente
a segunda, né, atual agora, a gente tem bastante dificuldades, né? No entanto, a gente conseguiu estabelecer um ponto de tolerância. E esse ponto de tolerância fez com que a gente permanecesse junto, muito embora sejamos diferentes, né? Muito embora tenhamos os problemas com as nossas filhas, com o nosso filho, né? Com todos esses problemas, a gente conseguiu manter, né? Essa oportunidade educacional de um ser, né? Apoio para o outro na educação do espírito que somos. Uhum. Uhum. Muito bom, Murilo, o seu depoimento, agradecendo-vos aqui, sabe, de você compartilhar um pouco da sua história, né, numa coisa real, né, porque a gente vê, às vezes, as histórias nos livros, né, que não significa que não é real, mas não está tão perto, né, e compartilhar a história. A nossa história, ela parece que fica mais gravado, né, na gente, quando é uma história, e principalmente quando a pessoa está falando dela, né, uma história dela, então aquilo marca, né, para mim, pelo menos, é assim, e me parece que é assim para a maioria das pessoas, então a gente agradece, né, pela parte sua, né, de você ter aberto, né, um pouco da sua história, da sua realidade, né, muito obrigada. E a nossa flor, né? A gente, como assim não sou flor que se cheira, né? Ó, Não, Ela que pensa, né? eu sou ela não, que porque, ó, pensa. Burito, você me permite dizer se, por exemplo, ó, enquanto eu estava tentando passar para vocês aquilo que eu consegui, muito esforço, pensar assim, né? Ressaltar, dominar a minha vontade de toda hora parar e dizer assim, com sentimento, né? Eu estou desde o começo do ano tentando fechar isso daí, mas eu falei, não, eu vou deixar mais para frente, porque eu preciso aprimorar esse meu método, que eu preciso continuar tentando me resumir, né? Quando eu peguei esse livro e elegi só um, eu tinha separado 3. Eu falei, não, vou pegar só um, vou ter que pegar um só. E aí eu abri esse livro, comecei a ler os capítulos, falei assim, meu Deus do céu, tem muita coisa aqui que eu já vivi há 20 anos atrás, com a minha cabeça de docentezinha, assim, incipiente, orgulhosa, prepotente. Quando eu caí de paraquedas, eu digo que é de paraquedas, porque eu fui a única professora que me meti a fazer o mestrado. O orientador aceitou a minha proposta, mas depois eu comecei a roer o osso, e já comecei a ficar assim, eu não vou conseguir terminar isso aqui, não. Eu vou ser expulsa. Eu já tenho um apelido, fio desencapado. E eu comecei a querer colocar coisas espíritas, né? Relacionar referência bibliográfica numa faculdade de medicina, onde os resultados têm que ser para ontem, para salvar vidas. Até eu entender isso, foi muita briga minha comigo mesmo, que eu dava de presente. Pestalozzi agora aqui, doutor. Vamos ler o Pestalozzi. Nossa, mas esse cara, quem é o Pestalozzi? Aí o Gajão ficava assim, zoando de mim, né? É outro educador. E tem o Kardec, eu não vou poder botar o nome dele, eu vou ter que botar, não o pseudônimo Allan Kardec, mas o nome, que aí eu já tinha a Dora para me referir, né? Eu tinha o respaldo na Dora. Somos todos uma equipe de espíritas tentando falar sobre esse assunto. Hippolyte Léon Denis, né? Eu colocava lá. Quem que é esse Hippolyte? Que francês é esse? E ele zoava de mim, né? Ele me provocava, né? Quem que é esse francês aí? Você fala francês também? Ô? Falei, não, Duda. Aí ele vinha, pá. No dia da defesa, o doutor Evandro, um mineiro, um radiologista de Belo Horizonte, ele preparou na banca uma perguntinha especial só para mim. E eu me senti querida, óbvia, né? No dia da defesa, a perguntinha mais ou menos que ele me fez, e que eu me identifiquei muito com esse livro aqui de hoje, né? Que tem um capítulo que fala só disso. O homem e sua transcendência. Para que eu fui colocar aquela palavra na defesa? Ele pegou aquela palavra e falou assim,
professora, o que a senhora entende por transcender? Gente, olha, eu rezei a beça antes de eu entrar naquela sala da defesa, tá? Mas a hora que ele fez aquela pergunta, que ele nem combinou comigo que ia me fazer aquela pergunta, é óbvio, né? Eu fechei os olhos assim, eu falei, Fátima, me ajuda. Cadê o anjo guardião? Cadê o espírito protetor? Cadê? Me ajuda. Eu não posso devagar aqui. Tem que ser rápida. E aí eu só respondi simplesmente, estava meu marido e meus 2 filhos. Transcender, no meu entender, e de acordo com as referências aqui contidas na tese, é admitir a presença de Deus nas nossas vidas. Aí eu falei, ai, meu Deus, você é reprovada. Não vão dar. Isso era por orgulho, pura vaidade, mas foi a resposta que eu pude ter. E isso foi me dando ao longo dos anos, isso foi em 2004, né? Eu comecei em 2000 lá. Foi me dando essa segurança que só Deus pode dar, porque ele foi me dando ao longo da minha vida de docência essas amostrazinhas, amostras grátis da devolução. Muito legal, gente. A gente vai ter que já ir encerrando, já são 9 horas, né? Eu gostaria de saber quem está sentindo assim, né, no coração, vontade de fazer uma prece de encerramento para a gente poder seguir o restante do dia, né, para a noite. Fica a Fátima, Silvia e fica o Murilo. Porque a Denilson já falou, a convidada a Fátima já falou. Posso fazer de agradecimento? Pode, Fátima. Tá bom. Pode sim, Fátima. Você me provocou aí com esse último assunto. Eu já estava até esquecendo, porque os ingressos iam ter que devolver, porque caiu o dia da minha aula no mesmo dia do debate. Falei, vai haver um esvaziamento natural. Ninguém vai. Vou ficar só com a espiritualidade, prestando atenção no que eu. Então vamos lá. Só agradecimento. Parceria, né? Pois é. Parceria. Tá vendo? Mas essa galera que nem vocês aí, fora os que eu não estou vendo, que eu não vejo espírito, mas sinto. Vamos agradecer. Vamos. Jesus, querido mestre, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos tem dado neste grupo, de aprimorarmos e chegarmos sempre um pouquinho mais perto do amor que tu nos ensinas. Obrigado por esta noite, pela mentora Joana de Ângelo, por todos os amigos que aqui estiveram, não puderam estar, e que todos juntos possamos emanar as melhores energias para a educação no planeta, para a espiritualidade no planeta, para que possamos nos tornar espíritos melhores, mais serenos, mais de acordo com as tuas leis e com os teus ensinamentos. Mestre Jesus, agradecemos ao nosso Pai Maior todas essas oportunidades que nos tem dado. Obrigada, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, gente. Beijo no coração. Até a próxima quinta. Boa noite a todos. Obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo por ter tido a paciência de Imagina. Uma boa brisa para levar o perfume da flor para todos nós. Pois é, você não sabe. Tchau. Tchau.